Eu tenho aqui na minha mão uma lente de vídeo e uma lente de fotografia, mas qual a diferença entre elas? Não é tudo igual, Cauê? Eu vou explicar nesse vídeo porque que não são todas iguais e porque que vale a pena investir em uma e não na outra. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz e eu trabalho com fotografia e audiovisual há mais de 8 anos e nesse canal eu expresso a minha opinião sobre equipamentos, sobre o mercado, falo sobre prospecção de cliente, falo sobre conceitos de contrato, como editar vídeo com mais velocidade, de maneira mais produtiva e ativa também. E o assunto de hoje eu vou trazer esse papo aqui, qual a diferença entre as duas lentes. Por quê? Porque eu recebi uma dúvida de um seguidor meu no direct perguntando se ele deveria sair da câmera X para ir para a câmera Y. E não se responde essa dúvida porque eu não sei qual o seu cenário, não sei a situação que você tá. E o cenário ideal para eu encontrar a resposta para ti, eu precisaria estar numa consultoria contigo para avaliar tudo que você tem, o orçamento que você vai fazer, o investimento que você vai fazer, o mercado que você atende, o que você pretende oferecer para o seu cliente, para aí sim te indicar o melhor equipamento. Mas eu toquei num assunto que eu queria deixar bem claro para vocês, que eu percebo que é a dúvida de muitas pessoas, que é: qual que é a lente ideal para eu trabalhar se eu trabalho com vídeo? Qual a lente ideal para trabalhar se eu trabalho com foto? E eu vou explicar para vocês. Existem algumas câmeras no mercado, eu vou citar as câmeras da Sony, que é as que eu tenho mais conhecimento no momento, que elas ou são feitas para vídeo, ou são feitas para fotografia, ou elas são híbridas. Eu acho que assim, é mais fácil dizer que ou híbridas ou para vídeo. Porque eu acho que todas as câmeras que fazem foto hoje em dia também filmam bem. A não ser as séries da Fuji, que além de filmarem bem, por mais que elas filmem bem, elas não sejam feitas para serem híbridas, tá? Principalmente a série XM, XM não, desculpa, a série X100V, né? XMVI, que é tipo X106, é um nome difícil de falar, e a série XZ, que é a que eu tenho aqui em mãos, que é a minha XZ2. E quando a gente fala dessa série, fala, tipo, por exemplo, da série XZ5, que é a nova, né? Dessa série. Ela também filma legal, faz um, eu acho que faz até 6K, mas ela não é para vídeo. Você vê que falta vários specs nela para isso, falta tipo uma posição confortável para colocar um cage, não é o foco dela, mas quase sempre as câmeras de fotografia hoje em dia são híbridas, tá? O que que eu preciso explicar para vocês? A primeira coisa, quando você trabalha com vídeo, você vai filmar, existe uma coisa chamada focus briefing, né? É o nome em inglês, mas seria uma espécie de respiração do foco. Quando você faz foco com uma lente de fotografia igual essa que eu estou aqui, ela fica caçando o foco, ou mesmo que ela não casse o foco, tem um motor de foco maravilhoso que ela faz a troca do ponto A para o ponto B muito bem, a lente acaba tendo um respiro. E o que que é esse respiro, Cauê? Prestem atenção, o foco está aqui no meu rosto. Eu vou sair do quadro e a minha câmera, que é uma Sony ZV-10, nessa lente aqui, ela vai focar lá no fundo porque não vai ter um rosto para ela encontrar. Nesse momento que ela vai trocar de foco ali para o fundo, ela vai fazer uma transição e nisso você vai ver que durante essa transição parece que da maneira que as lentes dentro do objetivo se movem, o ambiente ele acaba expandindo e contraindo. Isso é como se fosse uma respiração de foco. Você sente que o ambiente ele distorce, se recontorce para poder fazer o foco em outro objeto, tá? Eu vou fazer isso, vou sair do quadro, vocês analisam, e agora eu vou voltar para o quadro, e aqui o foco voltando para a cena. Vou fazer isso de novo, eu saio do quadro, focou lá no fundo, quando eu volto para o quadro, o foco ele vai voltando. Essa lente, o legal, né, que é uma lente bem boa, é uma lente bem high-end, né, pelo preço que ela entrega, ela tem pouco respiro de foco, é quase imperceptível. Mas outras lentes eles vão ficar isso mais nítido, que eu posso até tentar aqui para mostrar para vocês agora. Essa aqui, por exemplo, é uma lente 55mm, tá? Tô num plano mais fechado aqui no quadro, mas olha só, eu vou colocar minha mão para ela fazer o foco, e quando ela troca de foco, você sente que ela respira, tá? Voltar para o meu rosto. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas eu que tô com o olhar treinado, eu consigo sentir. Ela expande meu rosto e volta quando ela troca pro meu rosto, ó. O foco aqui na cena, volta pro meu rosto, distorce um pouco a cena. Eu posso vir até mais de longe e a gente brincar disso, fazer o foco na frente. E quando ela foca de novo no meu rosto, você sente um respiro da cena, tá? Chegar mais perto aqui. Fiz o foco aqui na minha mão, ó. Vamos lá, foco na mão.
Reparem nesse desfoque aqui, ó, nesse círculo de luz que está aparecendo. Aqui, ó, eu consegui mostrar. Esse círculo de luz, ó como ele se mexe quando troca o foco. Tá? Tem uma percepção de expansão da cena e ela contrai e diminui. Por quê? Porque isso é uma lente de fotografia. E assim, por mais que a Sony nas câmeras atuais, inclusive nas EV10, mas quando a gente vai para a linha como FX30, FX3, A7 IV, mas na verdade na série FX, ela conseguiu diminuir esse focus briefing. Quando você consegue utilizar uma FX3, por exemplo, com uma lente G Master da Sony, que aí é uma 70-200, uma 50-150, uma qualquer lente da linha G Master, é quase nulo esse focus briefing, porque além da lente ser muito superior nisso e quase não ter ausência, o sistema novo da FX, no sistema atualizado, ela tem uma diminuição desse respiro de foco. Eles colocaram uma atualização que diminui esse respiro e fica muito menos perceptível. Só que essa daqui que vocês estão vendo é a minha queridinha, que é uma das lentes da linha Athena da Nise, olha só, que é as minhas lentes de cinema. Elas têm foco manual, então provavelmente eu posso estar desfocado, eu não estou vendo, eu tenho que olhar ali no monitor, mas ela é uma lente de foco manual que ela não tem focus briefing. Por quê? Porque ela é uma lente de vídeo. Na verdade, não é só uma lente de vídeo essas lentes aqui, eu tenho três, né? Eu tenho a 14mm, está aí na câmera, que vocês estão me vendo, a 14mm, eu tenho a 35 e a 50. Eu tenho três lentes de cinema Nise Athena. E qual que é o grande diferencial delas? Elas não têm o focus briefing, o respiro. Olha como a transição do foco é sutil. Olha só. Troquei o foco, tá? Vou trocar para o meu rosto de novo. Olha que foco suave. Olha como ele não... Voltei para minha mão. Olha que incrível isso, tá? Isso aqui é muito impressionante, muito. Por quê? Porque é uma lente de cinema. Só que o mais louco dessa lente, ó, eu vou trocar agora o foco lá pro fundo, ó. Focado lá no fundo, vai voltar pro meu rosto. Voltou pro meu rosto, fundo, meu rosto. Não tem o respiro, tá? Só que, infelizmente, essas lentes de cinema, elas são foco manual. A gente não consegue fazer o foco automático. Existem acessórios, como a DJI lançou um auxiliar de foco, que ele pensa pela câmera e ele faz o foco na lente de cinema. Ou como a pessoa trabalha no cinema também, que é um foquista. Foquista é a profissão que só faz o foco. Esse é o trabalho do cara, fazer o foco. Ele fica com controle remoto, um monitor, e fazendo foco na cena. E eu vou colocar agora, pra vocês não verem que é porque a lente é 14mm, que ela é grande angular, eu vou colocar a 35 para vocês verem como que funciona também o focus briefing dela. Essa aqui é 35mm, já conseguem ver um desfoque bem interessante, bem maneiro nessa lente aqui. Tô tentando acertar o foco com o meu corpo, não sei se eu tô certo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, olha a ausência do respiro de foco lá pro fundo. Olha só. Fiz o foco lá no fundo, na parede, vou voltar para mim. Olha que transição suave. Olha aqui na minha mão também, ó. Fiz o foco aqui. Olha, foco preciso. Voltei no meu rosto. Olha só, eu não vou conseguir ter uma noção exata porque eu não tô com o monitor aqui perto de mim, ele tá mais afastado, mas eu queria mostrar isso para vocês. O quanto tem diferença uma lente de cinema para uma lente de fotografia. Porque ela respira, as lentes de fotografia elas respiram, porque elas são feitas para pegar frames únicos, né, takes únicos, elas não são feitas para registrar a transição de foco. Só quando a gente fala de vídeo, a gente está registrando toda a transição do foco da câmera, tá? Por isso que muda. E aí, eu entro no assunto que eu queria falar com vocês. Quando você pensa em fotografia, o jeito de escolher lente é muito diferente, porque lentes de fotografia são focadas em nitidez e lentes de vídeo são focadas em textura. Tanto que quando a gente filma, é muito comum utilizarmos filtros como um filtro Black Pro Mist, White Mist também, filtros como qualquer filtro que tire a nitidez da lente. Porque a ideia, quando você utiliza um filtro para tirar a nitidez, é que você quer tirar um pouquinho daquela nitidez que parece de fotografia e deixar uma cara de textura mais de cinema. Então, lentes de cinema são focadas em textura e lentes de fotografia são focadas em nitidez extrema, o que é ruim para um vídeo ele ser muito nítido, porque tira a graça, ele fica um vídeo muito digital.
E a gente que cresceu assistindo filme no cinema, a gente que cresceu assistindo clássicos da sessão da tarde, a gente está acostumado a ver filmes que foram filmados em película e que não tem aquela estética digital, tudo analógico, sabe? E aí acaba mudando a percepção que a gente tem também. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aí para vocês verem agora uma texturinha a mais, eu vou colocar um filtro aí na lente, que é um filtro Black Mist, ou melhor, vou colocar um White Mist para vocês verem como que fica, como ele tira um pouquinho da nitidez. E esse aqui é a minha estética de lente de cinema 14mm com filtro White Mist para tirar a textura e deixar esse efeito mais sonho. Olha como ficou estiloso, tá? Eu posso ficar um pouquinho na frente da luz, mas eu acho que a graça de utilizar um filtro desse é pontos de luz aparecendo, porque eles criam esse flarezinho, esse fog, né? Eu consigo com esse filtro White Mist emular uma espécie de neblina ou até um fog dessas máquinas de fumaça que a gente vê em sets de cinema. Isso aqui é a gente aplicando o mais puro estilo, que é o combo lente de cinema com filtro White Mist, e eu ainda tô aqui com o ND variável, tá? Da Nise, caso eu queira usar ele. Se eu quiser escurecer um pouco a cena, com esse ND variável eu consigo fazer isso aqui, escurecer a cena, clareei sem mudar a abertura que eu estou utilizando, tá? Isso aqui é o puro suco do cinema, tá? Ó que maneira, muito legal, né? Eu uso muito pouco esse filtro, normalmente eu uso ele quando estou trabalhando em produções minhas, que eu quero algo mais autoral, assim, mesmo que é um cliente que me contratou para trabalhar, mas assim, é um fashion film, aí eu aplico. Ah, tô fazendo uma campanha para uma marca de roupa, é algo que é mais artístico, tô fazendo um videoclipe, tô fazendo a gravação de um show, aí eu consigo utilizar. Quando eu vou gravar com o meu cliente, que ele é de material corporativo, deixa eu vir mais perto, brincando com o foco aqui. Quando eu tô com o meu cliente que é de material corporativo, aí eu não arrisco fazer isso, porque muitos clientes vão falar que a imagem tá estranha, não tá legal, e o cliente, normalmente que quer um conteúdo para o cenário corporativo, institucional, ele quer o trabalho mais clean possível. Não é via de regra, mas é o mais comum que acontece, o cliente ele querer cada vez mais o trabalho com com a pura estética pasteurizada, digitalizada, e às vezes eu acabo até optando por filmar tudo de iPhone para poder agradar o cliente também. Agora eu vou voltar para uma lente de fotografia, que é a lente da Sigma 16mm, que é a que eu sempre uso aqui no canal para vocês verem como ela é tão nítida que ela acaba tirando um pouquinho da graça, né, de utilizá-la em vídeo, porque ela fica nítida demais. E agora oficialmente estou utilizando a Sigma 16mm 1.4, que é a que eu sempre utilizo aqui no canal, foco automático, para fotografia, e olha como ela é extremamente nítida, tá? E ó, eu vou até fazer o teste, talvez vocês sintam aí o focus briefing dela muito mais forte do que a lente anterior, que era 24, que eu comecei gravando o vídeo aí para vocês. Quando ela troca de foco, vocês notam que o ambiente ele expande, ele contrai e gera uma deformidade no ambiente, tá? Olha que louco. Eu não tenho como explicar isso se vocês não estiverem percebendo, mas se eu conseguir mostrar para vocês, espero que vocês comentem aqui. Fala se tá aparecendo, se vocês conseguiram notar a diferença, porque esse aqui é mais um vlog como todos os outros, né? Então não foi nada planejado fazer esse comparativo das lentes. Me deu vontade de fazer, mas porque eu queria trazer esse papo para vocês aqui. Que quando a gente trabalha com vídeo, a gente pode investir em um tipo de lente fotográfica, né? Na verdade, videográfica. Quando a gente trabalha com fotografia, a gente foca em outro tipo de lente. Cauê, existem fotógrafos que fazem fotos de lente manual? Existem, eu sou um deles. Eu fotografo muito com a Fuji, com algumas lentes que eu tenho, que elas têm um design mais vintage, como essa 35mm 0.95, tem vídeo aqui no canal, ou quando da vez que eu utilizei a A7 III, que essa daqui é da minha esposa, a 7 III dela, com a essa 85mm 1.4, extremamente nítida, autofoco, e são dois estilos de fotografia diferentes, né? Um super moderno, que é uma full frame, Sony, autofoco, com uma lente 85 hiper nítida, e o outro uma lente manual, toda vintage, sem motor de foco, onde essa lente não tem nitidez, ela tem textura, ela tem mais personalidade, e esse é um outro estilo, né, de fotografia. Tudo depende da sua linguagem. Por exemplo, é possível fotografar evento com lente manual? É possível, só que vai dar um baita de um trabalho para você. Então, deixa essa estética muito pensada. Quando você de fato tiver um nome, se dominar um cenário, ter muito nome nesse cenário e for referência, aí sim
você começa a aplicar o seu estilo do tipo utilizar uma lente manual, onde você vai errar o foco com frequência, vai fotografar mais devagar, mas com certeza se você já tem nome, você pode estabelecer, você pode fazer essas escolhas estéticas de escolher fazer só da sua maneira, tá? E para concluir o papo, eu quero falar para vocês que eu tenho um pack de presets para Lightroom também, que eles emulam, né? Eles fazem simulação nessa estética de fotografias de filme, e eu vou deixar aqui para vocês o QR Code na tela e o link na descrição se você quiser comprar. Esse pack de presets, ele vem uma coletânea que eu montei inspiradas nas simulações de filme da Fuji. Por que que é inspiradas? Não são iguais. Porque eu melhorei. Porque a minha Fuji, como ela é mais antiga, ela não tem as simulações de filme atuais, e eu criei algumas variações que são as que eu mais uso no dia a dia ali, quando estou fotografando ensaios fotográficos, quando eu estou em ambiente onde tem uma luz tungstênio, eu preciso esfriar, tem um pouquinho de grão ali, tem textura, tem variações que eu criei. Então eu amo esse pack de presets que eu criei, são todos inspirados na Fuji, eu uso eles bastante, né? E você pode escanear o QR Code, e eles são tanto para celular quanto para quem utiliza computador. E, bom, assim que você baixa o pack de presets, vem um zip, né, que você pode extrair, e vem um tutorial ensinando a você aplicar eles, tanto para o mobile quanto para, né, e pode ser foto de câmera, pode ser foto de mobile, pode ser em RAW, pode ser em JPEG, você que vai definir a intensidade do filtro que você está aplicando, fechou? Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por chegar até aqui, adoraria discorrer mais esse papo com testes e exemplos, mas eu senti que eu precisava só bater um papo com vocês, porque para alguns ainda é uma incógnita, né? O que que tem de diferente uma lente de cinema, além dela ser bem estilosa e muito cara. Obrigado pela sua audiência, vou deixar na tela dois vídeos que eu acho interessantes, né? Que são ensaios com as lentes que eu citei aqui, né? Dê um like, se inscreve todo dia nesse canal, 6 da manhã, tamo junto, valeu, até mais.